Eu gostaria de tratar com você aqui da importância disso, do valor que isso tem. Eu me refiro à questão do sofrimento. O que significaria ter uma compreensão direta desse por que sofremos? Por que estamos dentro desse enquadramento de psicológica condição onde essa dor, essa forma de dor está presente em nós? Qual será a razão disso? E se existe ou não a possibilidade de entrarmos em direto contato com isso, para irmos além dessa condição, para nos tornarmos cientes de uma vida total e completamente livre desta forma de dor. Assim, quando você pergunta como se livrar do sofrimento, é importante que você, antes de tudo, compreenda isso aqui. Essa qualidade de pergunta me parece que ela é tendenciosa para encontrarmos um caminho, um método ou fórmula, ou uma maneira de atuação em que possamos minorar, diminuir ou temporariamente aliviar o sofrimento. Seria interessante se nós perguntássemos isso, mas com uma outra aproximação. Assim, a pergunta como se livrar do sofrimento, ela teria um significado, uma significação muito mais profunda. Então, sim, nós teríamos a oportunidade de, pela investigação do que é o sofrimento, de como ele se estabelece em nós, irmos de fato além dele. Portanto, não entramos aqui mais naquela velha condição em que sempre lidamos com o sofrimento, em que sempre tratamos o sofrimento. A velha condição de escape, de fuga desta dor. Nós, como seres humanos, nós somos tendenciosos a irmos em busca de uma fuga da realidade. Isso é bem conhecido em psicologia. Agora, esta abordagem, ela também é bastante equivocada. Aquilo que temos chamado de realidade é a condição psicológica da mente presente em cada um de nós. Mas qual é a verdade sobre a mente? Esta mente do eu, esta mente da pessoa, esta mente egóica. É exatamente a condição que sustenta esse quadro, assim chamado de realidade de sofrimento. E por que esta qualidade de mente está presente em nós? Será que podemos, nesta vida, descobrir uma nova mente? Uma mente clara, lúcida, inteligente, uma mente capaz de se mover no mundo, livre psicologicamente do mundo. Essa qualidade de mente é a mente divina, é a mente religiosa, é a mente livre desta condição psicológica do eu, do ego, onde está presente essa realidade da dor, essa realidade do sofrimento. E por que isso está presente nessa qualidade de mente? É isso que nós precisamos investigar. Nós podemos ter acesso a essa mente divina, a essa mente livre, lúcida, a essa nova mente? A resposta para isso é sim. Mas nós precisamos investigar a natureza desta mente velha, desta mente cultural, social,
essa mente humana como nós conhecemos. O que é que temos presente nesta mente que é a mente do eu? Nós temos presente a ambição, o apego, o ciúme, a inveja, a ânsia por mais, a recusa de olhar para a vida como ela acontece e a tendência de projetar sobre a vida ideais, buscas e propósitos totalmente egocêntricos. Assim, a nossa condição psicológica de existência humana, de existência no eu, é a condição onde está presente a mente egóica, a mente que se separa da vida, que se separa do outro, que se separa da realidade, para criar sua ideia, o seu plano, o seu projeto de como viver. Evidente que a condição de separação, a condição de orientação e norteamento que tem por princípio esse velho modelo egocêntrico de ser, algo aprendido da sociedade, algo aprendido do mundo, algo aprendido da cultura, tem que, naturalmente, ser o caminho da dor, o caminho do sofrimento. Romper com essa psicológica condição e se deparar com algo inteiramente inusitado, novo, inédito, desconhecido, é poder se deparar com uma visão da vida livre desse sentido egóico, livre desse sentido de comportamento egocêntrico. Então, nós estamos aqui nesse canal, nos dedicando a investigar isso, a aprofundar essas questões com você, a descobrir o que é olhar, perceber, tomar ciência da vida, sem a necessidade dessa ilusória identidade presente. Uma identidade que se assenta na memória, nas experiências passadas e no conhecimento adquirido. Eu me refiro a essa entidade que você acredita ser. Se eu lhe faço algumas perguntas sobre você, você tem sempre uma resposta a respeito de si mesmo. Você jamais duvida da verdade sobre você. Mas o que você afirma ser a verdade sobre você são lembranças e memórias que você tem a respeito de si mesmo. Assim, a formação do eu, da pessoa, desse mim, não é outra coisa. Nós somos um conjunto de memórias, um conjunto de lembranças. Essas recordações nos dão uma identidade. Nossas respostas para a vida, para as situações que surgem, no contato com o outro, são sempre respostas que nascem desta memória, deste passado. Esse passado, essa memória, são modelos de pensamento que temos presente em cada um de nós, em razão do conhecimento e da experiência pelas quais nós passamos. Nós usamos o pronome eu, como se houvesse de fato uma entidade presente dentro da experiência do momento, dando essas respostas. Ou pensando, sentindo, ou tomando ações. Enquanto que, na verdade, o que nós temos são apresentações dessa memória. Repare que a sua fala, ela é parte de uma memória motora. Seus gestos também. O modo como você se assenta ou caminha é algo que está dentro de uma memória física, de uma memória corporal.
Uma memória é algo aprendido. Nós aprendemos a falar, aprendemos a ouvir, nós aprendemos a ver, a caminhar, aprendemos até a mastigar, aprendemos a escovar os dentes. Mesmo as necessidades mais básicas é algo que parte de um princípio de aprendizado em nós. Em parte, nossas atividades externas, elas foram aprendidas. Nós somos, nesse corpo e mente, um mecanismo. Na verdade, um organismo mecânico, vivo, com reações, com respostas de memória. Algumas dessas memórias são memórias da própria raça, são memórias da humanidade, que estão presentes nesse corpo e nessa mente. Mas qual será a verdade sobre você? Tirando essa psicológica memória que dá afirmação à ideia desse eu, dessa suposta entidade presente. Veja, uma suposta entidade psicológica presente. Não estamos diante da realidade, estamos diante do pensamento, em expressão. Qual é a verdade sobre cada um de nós? Qual é a verdade sobre você? A forma como atendemos a vida como ela acontece, a partir desse fundo psicológico de herança de cultura humana, como foi colocado agora há pouco, onde está presente o medo, a inveja, o ciúme, a ambição, a comparação, a autoavaliação, o julgamento de si mesmo, o julgamento alheio, o avaliar a partir de critérios do pensamento, dessa visão ética, moral, e assim chamada espiritual que recebemos do mundo. Assim como seres humanos, nós vivemos como criaturas dentro de uma programação, dentro de uma forma condicionada de expressão. Então há um condicionamento físico, emocional, sentimental, mental. E estamos respondendo à vida a partir desse lugar. Qual será a verdade sobre cada um de nós? Quem é você? Haverá algo além desta psicológica condição de expressão e desta fisiológica condição de expressão, de condicionamento, de memória? É o que estamos investigando aqui. Aqui a pergunta é como se livrar do sofrimento. Agora podemos rever esta questão e perguntar quem é esse elemento que sofre. Nós desconhecemos. Todo contato que temos com a vida é o contato que temos a partir deste fundo, que é essa ideia do eu. E ele está em sofrimento. Você pergunta como se livrar do sofrimento. Quem é o elemento para se livrar do sofrimento? Até esse dado momento, tudo que temos feito é encontrar expedientes para fugir desta dor, para fugir desta confusão, para fugir desse estado em que nós nos encontramos, que é esse estado de ignorância. Nós ignoramos a verdade sobre nós mesmos. Assim, aquilo que de fato nós precisamos nesta vida é, antes de tudo, tomarmos ciência da verdade desse quem eu sou. Assim, nós precisamos de uma base para a compreensão de tudo isso. E essa base consiste no autoconhecimento.
Haverá uma presença aqui, além desta memória? Haverá algo além desse corpo e dessa mente para ser constatado? Quando tomarmos ciência da resposta para essa pergunta, teremos a resposta para o fim desta psicológica condição, que é a condição do eu, onde está presente esse sofrimento. Portanto, nós temos esses sofrimentos físicos e temos esses sofrimentos psíquicos. Como ter uma aproximação, como ter um olhar, como ter uma percepção direta destas reações presentes aqui, em cada um de nós, nesse contato com a vida, como ela acontece. Como ter esta aproximação, como ter esse olhar? Para esta aproximação, nós precisamos de uma mente nova, de uma mente capaz de olhar a partir do silêncio. Uma mente tranquila, quieta, silenciosa. Um cérebro capaz de olhar essas reações presentes. Essas respostas que surgem em cada um de nós, em razão de toda essa memória. Ter esta aproximação é se aproximar da verdade, do autoconhecimento. Então, quando o cérebro se aquieta, essa mente em silêncio, para observar, se aproxima. Nesse instante, a mente se torna ciente, pelo próprio silêncio, de suas reações. Então, sim, estamos diante de uma verdadeira aproximação para o fim desta psicológica condição, que tem favorecido e dado continuidade a esta postura, a este posicionamento de vida em sofrimento. Então temos a possibilidade do fim para tudo isso. É o que estamos juntos com você, aqui investigando. Qual é a forma desta aproximação nova, desta mente silenciosa? Só há uma forma de real aproximação de tudo isso. É a compreensão de que não existe nenhuma separação entre esse elemento em sofrimento e o sofrimento. Há uma visão equivocada em nós, algo dentro desse princípio de ilusão que trazemos. É a ideia desse eu como um elemento separado de tudo aquilo que ele representa. O sofrimento, por exemplo, é algo que está presente aqui. Há diversas formas de sofrimento. Ansiedade é sofrimento, medo é sofrimento, depressão, angústia, preocupação, tédio, solidão. Tudo isso representa algum nível de dor, alguma forma de sofrimento. E nós temos uma crença equivocada, a crença de que eu estou sofrendo, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou com medo. Eu preciso me livrar do sofrimento. Esta separação entre esse eu e o sofrimento é uma crença. Isso é parte de um condicionamento que nós temos. Isso é só um modelo, entre outros modelos de pensamento que nós temos, de que nós temos uma existência separada daquilo que acontece conosco. Então existe esse eu e o não eu. Eu e o medo, eu e a preocupação, eu e a solidão, eu e a dor, eu e a rejeição, eu e a tristeza. Então aqui a primeira coisa é nos darmos conta de que aquilo que temos presente aqui nesse momento
é a condição de uma identidade que é a própria experiência. Sim, esse experimentador, ele não está separado da experiência. A experiência é esse experimentador. Quando você leva um choque elétrico, no instante do choque, não tem você tomando choque. É só o choque. Depois que o choque passa, o pensamento surge e você diz: acabei de levar um choque. Mas repare, no momento do choque elétrico, não fica nenhuma dúvida de que só tem o choque presente. O pensamento eu não entra. A ideia eu no choque não entra. É só o choque. Repare que da mesma forma, quando você está triste, é só tristeza. Quando a tristeza diminui, um pensamento surge. Eu preciso me livrar da tristeza. Eu não posso continuar assim. Mas repare, isso é só um pensamento? Aqui o que estamos dizendo de uma forma clara é que não existe nenhuma separação entre esse eu e o não eu. É um só fenômeno. Aquele que é o observador da situação é a situação. É que esse observador apareceu depois, nesse formato do pensamento, falando de uma separação. Mas não há qualquer separação entre o observador e a coisa ali. Estamos diante de um único fenômeno. O observador é a coisa observada. É interessante isso. Nós carregamos conosco essa ideia, essa ilusão, a ilusão da separação. Enquanto essa ideia permanecer, enquanto houver essa separação, que é uma ideia, dentro de cada um de nós, entre aquele que pensa e o pensamento, aquele que sente e o sentimento, aquele que vê e aquilo que é visto. A ideia da separação, eu me refiro a esta crença psicológica, a esse conceito psicológico. Enquanto houver esta separação entre esse que experimenta e a experiência, algum nível de problema estará presente. Esse problema pode assumir a forma de uma dor, de um sofrimento. Romper com isso é se dar conta de que há uma realidade presente. E essa realidade é a vida. Não tem alguém à parte ou separado dela, como sendo o experimentador dela. Nós desconhecemos a verdade da vida, porque não compreendemos a verdade sobre nós mesmos. A verdade da vida é a verdade sobre quem eu sou. Mas a verdade da vida se esclarece e se mostra como a única realidade quando essa ideia que é eu sou não está mais presente. Assim, a realidade desse eu sou é a vida. Mas notem, essa realidade é o fim dessa ideia. Esse sentido de eu e a vida, eu e o outro, eu e os pensamentos, e os sentimentos, e as emoções, e as sensações. Veja que é simples a base, a compreensão direta de que na alegria não existe alguém alegre. Ao estado, esse alguém é um pensamento após, depois.
Quando a alegria não está, você tem a lembrança de ter estado alegre, de ter ficado alegre. Mas esse ter ficado alegre é uma imaginação, porque a alegria é a presença dela mesma. Quando você sorri ao sorriso, depois do sorriso, a ideia de ter sorrido. Quando um pensamento está presente, é somente o pensamento. Mas um outro pensamento surge sobre aquele primeiro. E diz, eu estava pensando sobre aquilo. Na verdade, esse eu estava pensando é só um pensamento. No momento do pensamento, só há o pensamento. Não existe pensador. Quando você não tem pensamento, existe algum pensador? Quando você não está alegre, existe alguém para se alegrar? O que você tem é um pensamento de poder se alegrar, mas não existe esse alguém para se alegrar. Quanto à questão da tristeza ou do sofrimento, o elemento básico no sofrimento é a presença de um elemento que se separa para falar da dor. Essa separação sustenta o conflito, sustenta o sofrimento, sustenta essa ideia de eu e não eu. Podemos nos livrar do sofrimento quando você toma ciência do elemento que sustenta o sofrimento. E esse elemento é exatamente esse eu que se separa. Uma vez que você fique ciente desse elemento que se separa da dor quando ela está, a ciência desse elemento que se separa, que é o sofredor, a compreensão de que esse elemento é uma imaginação criada pelo pensamento sobre o sofrimento. Compreender isso é eliminar o problema. O problema não é o sofrimento, o problema é a presença desse elemento que resiste, que luta, que quer se livrar, que quer fazer algo com o sofrimento. Esse elemento, nesse comportamento, ele já se separa. E quando ele se separa do sofrimento, ele alimenta o sofrimento, ele sustenta o sofrimento. Na rejeição, na procura de fugir ou de escapar daquela dor, já estamos há muito tempo fazendo isso. E estamos fazendo isso o tempo todo. A todo momento você está diante de uma experiência. Mas um pensamento surge sobre a experiência. Um pensamento sobre a experiência está surgindo a partir desse pensador, desse experimentador, desse observador que já se separou da experiência. Portanto, essa é a continuidade do ego, é a continuidade do eu, é a continuidade da pessoa, é a continuidade do sofrimento. Uma mente nova é uma mente livre desse princípio de separação, desse princípio de dualidade, desse eu e não eu. Uma mente nova, livre, clara, lúcida, divina, nesse coração profundamente religioso. Veja, aqui a expressão religioso em um sentido novo também, onde existe amor à verdade da vida, onde não é alimentado o sentido de uma identidade egocêntrica presente na experiência do viver. Temos a presença de uma mente religiosa, de um coração religioso. E se isso está presente, não há
esta condição psicológica de continuidade desse padrão de separação, de dualidade, e, portanto, egocêntrico, centralizando sempre a experiência para esse mim, então o sofrimento termina, o medo termina. O padrão egocêntrico de comportamento, de inveja, de apego, de controle, de ciúme, de ambição, isso se dissolve. Porque temos a presença da realidade da vida como ela é. Essa é a resposta para este quem sou eu. Na verdade, é o fim para este eu. Temos a vida presente, a vida divina, a vida do seu ser. Então nós precisamos descobrir o fim para essa condição de sofrimento e de fuga desse sofrimento, para esses diversos expedientes que o ego conhece, que esse sentido do eu, nessa dualidade, vem sustentando há milênios. Aqui estamos juntos investigando isso. Então, sábado e domingo, temos os nossos encontros online nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Temos encontros presenciais e também temos retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O autoconhecimento é tomar ciência daquilo que é você agora, aqui, como puro ser, como pura consciência, como sendo essa constatação daquilo que é inominável, daquilo que é indescritível,